Boa tarde a todos. Com muito carinho que a gente está aqui nessa palestra, sendo transmitida pela internet, pelo nosso canal, e pedimos a Jesus que nesse momento abra nossos canais mentais para que facilite o entendimento da palestra de hoje, que vai ser dada por nosso colega, amigo, trabalhador da casa, César. César. Muito obrigado. Olá, amigos, amigas que nos acompanham pelos nossos canais das redes sociais, do YouTube. É com alegria e gratidão que aqui estamos mais uma vez nesta tarefa abençoada de refletir, estudar e refletir sobre a doutrina dos Espíritos. Doutrina essa que abraçamos e que tanto nos faz bem, balsamiza nossos corações, orienta a nossa jornada. Então, que o Senhor Jesus, como já foi dito pelo amigo Alexandre, possa abrir todos os nossos canais de comunicação, entendimento, aceitação, e que possamos assim aproveitar esses momentos de reflexão. Hoje a reflexão proposta vem da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como todos sabem, ou a maioria sabe, é um dos livros básicos da doutrina dos Espíritos, talvez o mais básico dos básicos, porque é a partir dele que Kardec depois codificou os outros 4 livros básicos, né? Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Céu e Inferno. Então, o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, vem nos falar do mundo espírita e do mundo dos espíritos, né? Mais especificamente, no capítulo que vamos abordar hoje, vamos falar do retorno à vida corporal, né? Quando nós, espíritos imortais, retornamos da pátria espiritual a uma jornada reencarnatória e aqui nos encontramos para vivenciar tudo aquilo que treinamos, que aprendemos e que nos esforçamos por poder realizar no sentido da nossa maioridade moral, do nosso amadurecimento, da nossa evolução, né? Para isso, uma das principais coisas que o espírita deve fazer é compreender as leis divinas. Compreender no sentido de aprofundar o entendimento, de estudar, de participar de grupos de estudo, fazer o curso da casa ou da FEB, entender melhor o que as leis divinas querem nos passar ou estão na nossa consciência e a gente precisa melhor compreender, né? No caso de hoje, o tema, nós vamos falar das faculdades morais e a inteligência do homem. Quando o homem reencarna, quando o espírito reencarna e vivencia essa experiência hominal na encarnação, como que são dadas ou como que são caracterizadas as faculdades morais e intelectuais do espírito, né? Mas para que entendamos isso, nessa segunda parte, alguns pontos são muito importantes da gente fazer assim relembrar um pouquinho para que a gente possa
ter uma linha de raciocínio que seja clara e que nos oriente e que até mesmo desperte em você que está nos ouvindo, em você que está nos vendo, a curiosidade de ir ao Livro dos Espíritos, na segunda parte, e estudar algumas dessas questões que vamos abordar, né? Primeiro vamos falar da reencarnação, né? Porque quando nós voltamos da pátria espiritual para uma jornada reencarnatória, né, isso, em determinados raciocínios um pouco equivocados, ou bastante equivocados, pode parecer um castigo, né? Porque alguns de nós chegam a essa vida, a essa jornada, com muita dor já, né? Com muitas limitações, com muitas dificuldades, com muitas necessidades, né? Então é preciso que a gente entenda, estude, leia o Livro dos Espíritos, troque ideias com companheiros, para entender que a reencarnação é uma lei divina e uma lei misericordiosa. Por quê? Porque é a oportunidade da gente refazer a prova. É como aquele estudante que, tendo se saído mal, o professor dá uma segunda chance, uma terceira chance, né? E faz com que ele faça um trabalho, faz com que ele faça uma resposta oral, ou seja, dá oportunidades dele se recuperar. E é isso que nós temos com a reencarnação. Oportunidades de mostrar o que aprendemos, fazer diferente aquilo que erramos, transformar dificuldades em virtudes, né? Fazendo assim com que esse nosso processo de nascer, viver, morrer e renascer seja um processo de aprendizado, de um processo de crescimento, de amadurecimento para todos nós. Então, a primeira coisa é entender que a reencarnação é uma lei divina e misericordiosa. A segunda coisa é falar um pouco sobre o planejamento reencarnatório, né? A gente ouve às vezes falar, diz assim, não, mas eu não pedi para nascer nessa família. Não, você pediu sim, você combinou lá. Sim, muitos casos a gente combinou muitas coisas lá, no mundo espiritual, né? Na pátria espiritual. Às vezes, nem tudo, porque às vezes nós não temos a clareza, o conhecimento, o amadurecimento para combinar tudo que precisamos combinar. E às vezes até a gente quer combinar coisas que não aguenta, né? Pensando que vai aguentar. E aí tem que entrar os bons espíritos, nos tutelarem, ou dizerem, olha, acho que isso aqui está um pouco pesado, vamos mais para cá, vamos mais para lá, né? E eventualmente em espíritos ainda muito endurecidos, ainda muito próximos de opções equivocadas, esse planejamento pode até chegar a um limite tal que a gente chama de um planejamento compulsório, né? É uma reencarnação compulsória de um planejamento compulsório onde aquele espírito, não tendo outras condições, não tendo maturidade, não tendo clareza, não tendo liberdade, não tendo uma série de coisas que seriam bons para ele poder opinar na sua própria jornada, ele acaba tendo uma reencarnação compulsória, né? Então o planejamento reencarnatório também é importante que a gente entenda que algumas coisas a gente escolheu, outras escolheram por nós, outras nós fomos convencidos, às vezes até foi compulsório, né? Não é o caso da grande média dos seres humanos encarnados no planeta, no atual nível de desenvolvimento moral que o planeta exerce. Mas ainda tem uma gama pequena que pode ter vindo através de reencarnações compulsórias. Outra coisa que a gente tem que pensar antes de entrar no estudo propriamente dito é a necessidade do progresso, né? Todos nós temos necessidade de progredir, né? Às vezes ficamos um tempo pensando que não, tipo assim,
ouvimos às vezes histórias de espíritos que dizem assim, não, tá bom aqui, tá bom desse jeito, né? E às vezes fica no tá bom aqui, tá bom desse jeito, por um longo período. Às vezes centenas de anos, às vezes milhares de anos, né? Mas hora virá em que a ficha cai e precisa seguir em frente. Então, se a gente sabe disso, quanto antes a gente, vamos dizer assim, levantar das nossas dificuldades, observar as possibilidades e pedir ajuda e tentar seguir adiante, fazendo essa jornada de progresso, né? Isso é importante e isso é fundamental e também é uma lei divina. Lei do progresso também é uma lei divina. Então, todos nós, em algum tempo, teremos essa necessidade de progredir, né? Uma outra questão que também importa no nosso entendimento são as escolhas das provas, né? Outro dia teve uma palestra aqui, que eu inclusive estudei bastante para ela também, porque ia fazê-la, acabei não fazendo, mas foi importante para mim o estudo, porque às vezes a gente pensa que está estudando para fazer a palestra, não, a gente está estudando para aprender. Aprender coisas que nós mesmos temos dificuldade. Fazer a palestra, fazer a exposição, a troca de ideias, virtualmente, como agora, ou presencialmente, como a casa já reabriu em algumas reuniões, né? Isso é uma consequência. Mas o importante é que a gente, eventualmente, possa aprofundar o estudo, gastar um tempo com estudar o tema, as coisas que estão em torno do tema, ouvir outras palestras sobre o tema, isso é bastante importante. Então, no que diz respeito à escolha das provas, vem a questão do fatalismo, né? Muitas pessoas falam que não, é fatal que eu vá, por exemplo, que eu programei ter uma vida com fulano e eu vá ter a vida. Não, essas coisas estão às vezes programadas, mas elas não são fatais, porque vão depender de escolhas nossas, do nosso livre-arbítrio. E às vezes nós escolhemos ir para um outro país estudar, porque tivemos essa oportunidade e aí escolhemos, fomos embora, não voltamos, aí não encontramos a pessoa, não casamos com a pessoa, né? Os espíritos também não encontraram a melhor maneira de favorecer aquele encontro, foi sua opção, você seguiu a jornada e então essas nossas provas a gente escolhe, algumas a gente escolhe com muito detalhe, né? A família em que vai nascer, isso a gente escolhe e acaba acontecendo, a família em que vai nascer, as questões mais contundentes, mais importantes das nossas provas, a gente também escolhe, mas muitas dessas questões estão ao longo da nossa jornada, no nosso livre-arbítrio, escolher uma coisa ou outra e dependendo do que escolhemos, aí tem as consequências para um lado ou para o outro, fazendo com que às vezes a gente enfrente provas mais duras do que aquelas que a gente programou e às vezes não encontrando determinadas situações que a gente já programou, né? Então as escolhas das provas também é um ponto importante para a gente entender essa questão das faculdades morais e intelectuais, que nós já vamos chegar lá, né? Mas antes eu queria também falar de duas questõezinhas que são importantes para essa linha de raciocínio. A perturbação que a gente tem ao reencarnar, porque todos nós que aqui estamos ficamos assim um pouco mexidos, perturbados, intrigados em como será o momento do desencarne. Mas imaginem vocês que o momento do desencarne é simplesmente o desenlace de um corpo físico com um retorno ao nosso local de origem, né? Enquanto que o encarne é sair desse local de origem para fazer uma viagem, dizem os espíritos, às vezes em terreno desconhecido, em terreno muito tenebroso. E às vezes isso dá um certo medo. Então,
eles dizem na questão 339, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação muito maior e, sobretudo, mais longa do que a do desencarne. Pela morte, o espírito sai da escravidão, que é o corpo físico. Né? Pelo nascimento, ele entra na escravidão. Né? Por que escravidão? Já já nós vamos falar um pouco disso. Mas estar no corpo físico traz uma série de limitações, né? Dos sentidos, das lembranças, das escolhas até, do que a gente tem de conhecimento. Às vezes algumas coisas ficam meio nebulosas em termos de conhecimento. Você pensa que já viu, já conheceu aquilo. Acho que eu já fiz isso, talvez já tenha tocado piano, mas não sei, nessa encarnação não pude. Então, às vezes a gente não tem acesso a algumas das nossas competências. Né? Então, por tudo isso, estar no corpo, os espíritos dizem que é como estar, né? Como entrar numa escravidão. Enquanto que sair do corpo e voltar à pátria espiritual é se liberar dessa escravidão. Né? E aí tem uma outra questão, que é a ansiedade quando a gente está vindo, fora essa questão de estar entrando num corpo onde a gente tem limitações, tem outras dificuldades, nessa escravidão dita, né? A ansiedade de você cumprir o planejado. Mas será que eu vou dar conta? Será que isso vai acontecer assim? Será que vai acontecer assado? Então vem na questão 341, eles dizem assim, na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade bem grande antes da sua encarnação, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou o farão avançar, conforme as suporte. Né? Então é aquela incerteza de quando você vai para uma prova, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha se preparado, será que eu vou me sair bem? Aquela ansiedade de que você está ali, né? E isso a doutrina dos espíritos em muito nos ajuda. Porque todos esses esclarecimentos da reencarnação, do planejamento reencarnatório, a necessidade do progresso, a escolha das provas, a perturbação do reencarne, a ansiedade de saber se vai poder cumprir o planejado na sua jornada, tudo isso faz com que a gente melhore o nosso entendimento para que possamos fazer melhores escolhas, melhores jornadas, compreender melhor determinadas dificuldades, entender melhor o que estamos fazendo aqui. Porque o que estamos fazendo aqui? Né? Estamos nesse orbe abençoado que nos acolhe, né? E que serve para todos nós como escola. Para uma grande parte de nós como hospital. E para uma parcela bem menor, mas ainda uma parcela significativa, até mesmo como presídio. Para alguns, funciona como um presídio, porque é mesmo como entrar nessa escravidão. Entra no corpo, fica ali, porque não está dando conta de tanta dívida, de tanto problema que tem para resolver no plano espiritual. Então entra no corpo, talvez numa daquelas que eu falei a princípio, numa daquelas reencarnações compulsórias, entra no corpo e ali aquela encarnação, a Terra, o orbe abençoado que aqui nos acolhe, funciona como um presídio. Mas mesmo para esse também é uma escola e também é um hospital. Então esse planeta que funciona como escola e hospital, né, ele tem aqui duas perguntinhas que também dão muito boa noção para nós seguirmos essa linha. Uma vez, na questão 350 do Livro dos Espíritos, eles falam assim, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito
a escolha que fez? Essa é a pergunta. E aí ele responde: perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não. Pois sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que ocorrem os suicídios, né? Então, claro que isso no extremo, né? O suicídio é o extremo daquela pessoa que não está aguentando a carga que assumiu para a sua jornada, né? Mas todos nós temos um pouco disso, né? Temos um pouco de achar que nossa carga está um pouco pesada. Todos nós temos um pouco disso. Pô, mas está difícil agora, hein? Acho que eu escolhi, mesmo depois que a gente já é espírita há algum tempo, desde depois que a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente às vezes acha que escolheu um pouquinho demais, né? E olha que eu digo para vocês que se foi com o auxílio dos bons espíritos, é porque a gente insistiu muito e eles até devem ter amenizado um pouco a carga, porque às vezes a gente acha que dá conta, né? E não dá conta, às vezes a gente não consegue dar conta, mas é isso aí, né? Na questão 355 ele fala assim: de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais, ou seja, aquelas que já ocorre o fim já no seio materno, frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nasciturno, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os vivos. Então, às vezes isso acontece, né? Então, são as questões reencarnatórias, que às vezes a gente acha muito pesado uma carga e às vezes até mesmo no ventre ainda a gente meio que aborta, para poder usar essa palavra em concordância com a palavra usada aqui na Terra, do aborto, né? A gente aborta a operação e aí vamos ter que dar conta dessa situação. Então, feitos os devidos preâmbulos que foram, no meu modo de ver, necessários para que a gente pudesse compreender melhor as faculdades morais e intelectuais do homem, vamos entrar exatamente na parte que é o tema dessa nossa conversa, que são as questões 361 a 366 do Livro dos Espíritos, nesse subtítulo, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, né? Na questão 361, ele pergunta se a nossa encarnação é de acordo, quer dizer, a nossa qualidade moral é de acordo com o espírito que reencarna. Sim, claro, né? Se o espírito é bom, a nossa moral vai ser boa. Se o espírito é menos bom, ainda apegado a determinadas escolhas ruins, a determinadas escolhas mais violentas, mais equivocadas, então ele vai ter uma moral mais atrasada. Então, o espírito, de acordo com a sua maturidade moral, vai dar ao homem reencarnado a qualidade moral dele, porque é o espírito que traz a qualidade moral, né? E aí ele continua perguntando, o homem pode então ter em si um lado moral e outro lado intelectual? Aí os espíritos respondem, sim, ele tem dois lados, o moral e o intelectual, mas ambos vêm do mesmo espírito. Porque os espíritos entenderam que Kardec estava querendo perguntar se existiriam dois espíritos, um que cuida do lado intelectual e outro que cuida do lado moral. Não, nós somos únicos, somos uma individualidade. E esse acaba sendo o tema central deste subtítulo, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Porque essas são as duas asas do nosso progresso. O desenvolvimento da inteligência
e o desenvolvimento da moral. O que vem primeiro? A inteligência. Porque com o desenvolvimento da inteligência, você consegue elevar o seu grau de compreensão e aí você agir sobre a moral. Mas qual é o mais importante? O mais importante é o lado moral, né? Porque se você conseguir agir moralmente, equilibrado com a inteligência, ou até meio que voando com a asa da moral um pouco acima da inteligência, seria perfeito. Mas o normal é que a gente primeiro tenha a asa da inteligência, fazendo com que essa figura de palavra desta ave de evolução suba, é a asa da inteligência, puxando a asa da moral, e assim ele vai flutuando, vai subindo, mas a asa da moral tem que andar sempre junto, sempre perto. Porque quando isso não acontece, e isso nós vemos muito aí pelo mundo, né? Pela história do mundo, grandes inteligências com pouquíssima moral. Isso a gente vê nos dias de hoje, a gente vê nos dias de ontem, a gente vê dos séculos passados, grandes inteligências com pouquíssima moral, né? E esse talvez seja a questão mais importante para nós, espíritas, que escolhemos o entendimento através da codificação kardeciana, que possamos sim continuar desenvolvendo a nossa inteligência, que isso é fundamental, mas que possamos nunca perder de vista que ela não pode ser a única asa da nossa evolução. Que nós temos que cuidar da asa da moral, né? E é fundamental que prestemos atenção nisso, porque muitos são os casos e talvez em menor escala alguns de nós ou muitos de nós também sejamos os casos que às vezes sabemos como fazer um determinado negócio e aí usamos aquele negócio para prejudicar uma outra pessoa, né? Não precisa ser um grande estadista, não precisa ser um Hitler que tinha uma inteligência, um magnetismo para atrair pessoas e usou isso em prol de uma coisa ruim. Não precisam ser grandes problemas desse tipo. Às vezes é um problema pequeno, a pessoa sabe fazer um determinado negócio, mas usa a sua competência, a sua capacidade prejudicando outros, né? Porque é aquela pessoa que a gente costuma dizer na sociedade, aquela pessoa que para subir pisa em qualquer um, né? Tem gente que tem essa competência, né? Então isso já é uma coisa mais comum, mais do dia a dia, não precisa ser um problemaço como esse que eu citei anteriormente, ou como outros que ocorrem nos nossos pensamentos, de pessoas que têm grande influência no mundo, nos países, nas sociedades, e usam essa grande influência, essa grande inteligência para poder prejudicar a outros, né? Às vezes não, às vezes é só mesmo o comerciante ali da esquina, que viu alguém meio desavisado e usou desse alguém e fez alguma coisa enganosa no seu pequeno comércio ali, né? Às vezes é uma questão desse tipo, né? Então eles continuam perguntando se não seria então essas competências questões que vêm com cada espírito, como se nós pudéssemos ser uma amálgama de espíritos, vários espíritos, um competente com a ciência, outro competente com a relação humana, outro competente com alguma coisa, outra, um mais moral, outro mais assim, outro mais assado, e a gente fosse esse amálgama. Claro que não, os espíritos respondem que não. Eles dizem assim, ainda neste caso, vocês estão tomando efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus, né? Causa única, princípio inteligente de todas as coisas, né?
E Kardec comenta exatamente isso, que nós somos espíritos individualizados, que cuidamos da nossa evolução, que com o nosso cuidado sobre nós mesmos, nós acabamos assim contribuindo com a sociedade, com os grupos de afinidade e de convivência a que pertencemos, como trabalho, família, amigos, centro espírita e outros locais. Então, com a nosso próprio desenvolvimento, nós colaboramos com o desenvolvimento desses grupos. Esses grupos, evoluindo, colaboram com o desenvolvimento do todo, né? E assim é uma rede de colaboração onde nós vamos cada vez mais influenciando, enquanto individualidades, no coletivo, para poder o planeta ascender à sua próxima escala, que será um planeta de regeneração, saindo da atual escala de provas e expiações, né? E aí nós vemos alguns casos, para a gente já começar a ir para o final da nossa conversa, poderiam perguntar assim, mas em casos, por exemplo, como aquele grande número de crianças nascidas com hidrocefalia em Pernambuco, no Nordeste, num determinado período do ano, né? Ou grupos de pessoas que nascem com problemas mentais, fisicamente bem, mas com problemas mentais, com problemas dessa ordem, né? Todos esses casos são casos que estão absolutamente dentro das leis divinas ou naturais. Portanto, são casos que, dentro do cabimento da lei, com toda a misericórdia divina que vem junto com a lei, porque não se enganem, não nos enganemos nós todos. Toda vez que nós temos um problema, por mais grave que ele pareça, né, de uma criança que nasceu com um problema grave, de alguém que ao longo da vida perdeu membros e ficou paraplégico, tetraplégico, o que for, né, todas essas questões estão no cabimento da lei e todas elas aconteceram por misericórdia. Aí você pode pensar, mas por misericórdia, César? Mas como se... Sim, por misericórdia, porque nós nos equivocamos tanto, tão profundamente, tão longamente, que se tivéssemos que pagar com a mesma medida, nós teríamos que sofrer muito mais do que sofremos. Então os espíritos, com a misericórdia divina trazida em seus corações, nas suas programações, também preparam, né, coisas para nos sustentar. Famílias, amigos, locais de estudo, de apoio, como a casa aqui de Rita de Cássia, de Maria de Nazaré, né, para que a gente possa seguir essa jornada, né? Então, como a dona Nancy Puma, né, escritora espírita, dirigente espírita, escreveu em alguns livros seus O Castelo das Aves Feridas e As Aves na Terra Voam, e outros livros dela, ela vem falando exatamente desses espíritos que, com muita coragem, enfrentam seus problemas, já trazendo para essa encarnação todo esse grau de problemática mental, psíquica, de retardo físico, de movimento, que são espíritos lutadores, que a gente os olhe com esse olhar de que são irmãos que, com muita coragem e com apoio dos bons espíritos, dos seus guias, dos seus guardiães, escolheram vir para essa encarnação com todas essas dificuldades, né? A gente vê determinadas situações que eu mesmo, antes de ler esses livros, de ter contato com essa visão da coisa,
me vinha uma certa pena, assim, pô, mas que pena, né? Essa pessoa assim já, né? Hoje eu já olho para essas pessoas e digo assim, irmão, bacana, você é um corajoso, você é um forte, né? Eu não faria ainda. Eu não teria ainda forças para talvez vir numa encarnação com tantas dificuldades. Mas já que você já escolheu, que você é um forte, que você pode, eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar, para te envolver em amor, em fraternidade, né? Então é isso, companheiros. Que nós possamos seguir essa linha de pensamento, que possamos cuidar do nosso entendimento, das nossas escolhas, da nossa reencarnação, do nosso desenvolvimento intelecto-moral, para que possamos voar com essas duas asas equilibradas, cada vez mais para o alto, cada vez em direção a Jesus, em direção a Deus. E para completar, eu sempre gosto de finalizar com uma poesia. Eu queria ler para vocês uma poesia de Casimiro Cunha, aos companheiros de doutrina, a vocês, companheiros de doutrina. Examinada de perto, a luz da nossa doutrina é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessário é discernir a mistura, a ganga, o véu. Muita vez a água do céu torna-se em lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos, muito poucos. Verdade é que o coração que abraça a nossa doutrina penetra numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa, oração e vigilância, no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz. Que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Esse é meu desejo para você, irmão. Paz e bem a todos. Obrigado, César, pela sua palestra, pelo seu estudo, muito esclarecedor. Vamos fazer a prece de encerramento. Jesus, mestre, amigo, agradecemos a informação da doutrina espírita que nos traz o esclarecimento na certeza absoluta de que somos espíritos imortais com o corpo físico, na intenção de progredirmos mais rapidamente e ajudarmos também ao progresso. A informação que nos traz os espíritos, que quando retornamos à pátria espiritual, a grande decepção que temos é olhar para trás e vermos o tempo que foi perdido. Assim sendo, pedimos a Ti e os nossos espíritos protetores que nos lembre sempre de que estamos aqui no planeta Terra para esse progresso, aproveitando todas as oportunidades que temos para progredirmos. Agradecemos aos espíritos do Rita de Cássia, agradecemos a Ti, Kardec, a Jesus e, acima de tudo, a Deus. Fique conosco, Senhor.